Flex, time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy, do your thing. It's all in my head. I wanna dance with you, baby. I wanna chill with you, throwing bills at you while we're flexible, baby. Show me different moves and I love the groove. I was meant to be, baby. We make it. Oi, meus amores, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo da confecção da saia Sport. Uma saia que eu já ensinei aqui no canal pra vocês. Eu vou deixar o link do passo a passo aqui abaixo na descrição. O primeiro passo é escolher o tecido e eu sugiro que você escolha um tecido com uma pegada de algodão, como o tricolínico elastano, por exemplo, que é confortável e tem mais essa pegada Sport, sabe? Não escolha tecido fino nem com brilho. Essa malha de elanca eu escolhi pra fazer o forro e as laterais da saia. Para começar o corte, eu vou pegar assim no sentido do comprimento e vou dobrar uma parte do meu tecido, bem pouquinho, o suficiente para cortar uma peça. Coloquei na dobra do tecido e vou riscar com 1 centímetro de folga em todo o contorno da peça e vou cortar da mesma forma a frente e as costas. Agora eu vou virar mais uma pontinha do tecido, o suficiente para colocar o molde do cós em cima e vou cortar uma vez assim na dobra, com uma folguinha lá na pontinha. Depois eu vou colocar ele por cima do tecido de novo e vou usar o próprio corte como molde e cortar 2 vezes na dobra esse cós, que é a largura do tecido, aonde estica. Eu vou colocar o meu tecido na dobra, sendo que eu vou puxar um pouquinho pra cima para o meu forro ficar mais curto e aquela pecinha da lateral que eu tirei da peça externa vai entrar aqui no forro, tá? Então o forro ele é inteiro, não tem aquela emenda na lateral. Vou cortar a peça do forro, gente, 2 vezes. Vou dobrar de novo a outra ponta do tecido e vou colocar a própria peça que eu já cortei como molde e parâmetro para cortar frente e costas. Também na malha eu vou cortar 2 vezes essa pecinha que é a lateral. Confiram passo a passo da modelagem para que vocês entendam peça por peça, ok? Agora eu cortei várias tirinhas com 4 centímetros de largura e eu cortei cerca de umas 5. Vou emendar pelas partes menores assim para fazer um tirão bem grandão. Se você conseguir cortar uma tira em toda a largura do tecido, vai facilitar. Vou pegar uma das partes e vou colocar, gente, a peça da lateral no avesso da minha saia. Tá vendo? E por baixo de tudo eu vou colocar o direito da minha tirinha de acabamento. Então vou fazer esse sanduíche que vocês estão vendo. Chegando no final daquela pecinha da lateral, eu viro pra cima pra fazer como se fosse uma bainha. Vou contornar toda a barra da saia, só que antes de fazer a outra lateral, eu já encaixo lá no topo da cintura a outra tirinha. E não esquecendo de virar a pontinha lá de baixo, tá vendo? Ó, pra fazer como se fosse uma bainha. E eu viro ela pra cima. E aí com essa lateral encaixada, eu continuo costurando o meu acabamento em toda a borda. Vejam como fica, gente. Agora eu vou puxar só essa tirinha desse meu acabamento e vou fazer como se fosse um viés. Viro uma pontinha e viro de novo por cima da folga de costura que eu fiz ali. E aí eu vou pespontando, lembrando que a parte da lateral tá por baixo, tá vendo, ó? Ela não vai ser costurada. Então eu vou batendo esse viés por cima de toda a costura e vou contornando toda a minha saia. Como vocês estão vendo, essa saia tem uma forma de costurar totalmente diferente de todas as outras que eu já ensinei aqui no canal. E ficou assim as laterais, ó. Para fechar a outra lateral, eu vou colocar assim, ó, avesso com avesso da frente das costas da saia e vou pegar uma das laterais e colocar também no avesso dessa minha pecinha que eu vou fechar agora. Agora eu pego outra tirinha de acabamento e coloco o direito dessa tira por baixo de tudo. Daí eu vou conseguir unir essas laterais, fazendo com que toda a costura fique dentro desse viés.
finalzinho dessa lateral azul, como eu já virei do outro lado, eu tenho que virar desse lado também. Eu viro só uma pontinha pra cima, cerca de 1 centímetro, só pra não ficar aquela ponta assim, sem acabamento nenhum. Viram como ficou? Da mesma forma, eu vou puxar a minha tirinha pra cima, dobro 1 centímetro, depois eu dobro por cima de tudo e vou pespontando rente à borda de montagem, fazendo todo esse acabamento. E assim ficaram as minhas laterais. A parte de baixo, tá vendo? Quando eu dobrei a pontinha da tira azul, olha o avesso como fica, gente. Tudo embutido, fica bem limpinho e a lateral dessa saia é meio arredondada, sabe? Agora eu vou fechar também o meu forro pelas laterais e vou introduzir dentro da minha saia assim. Eu vou colocar, gente, a costura desse forro no avesso da minha saia, tá? Para que a parte interna dela fique bem limpinha. E aí eu vou passar uma costura na reta só para unir as duas cinturas e não ter problema de ficar fugindo do lugar. Depois eu vou pegar o meu cós e vou unir pelas partes menores, direito com direito. Daí eu vou abrir a costura e vou dobrar avesso com avesso para poder fazer esse coisinho assim com 2 camadas. Marquei o centro da frente e das costas com o pique e reparem que o cós está bem maior do que a cintura da saia. Medi no meu corpo mesmo o elástico que vai ser suficiente para entrar na minha cintura e vou marcar o meio dele. Vocês viram que eu vinquei bem o centro ali desse cós? Agora eu vou abrir e vou começar pespontando. Essa marquinha que eu fiz no meio, eu vou esticar o elástico até a outra lateral do meu cós. E vou esticando e costurando, puxando bem para dar a tensão necessária. Sendo que eu vou costurar, gente, esse elástico, tá vendo aqui, ó, bem no meio na dobra do meu cós. Depois que eu circular todo o cós, eu vou pegar outra tira de elástico do mesmo tamanho e vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Só que esse meu pesponto só vai ficar por fora, tá vendo que o forrinho do cós não vai ter pesponto? Dessa forma que eu fiz o meu cós. Agora com a parte pespontada, que é o direito do cós, eu vou colocar no direito da minha saia, vou casar as costuras das laterais e vou esticar até eu conseguir encaixar certinho no meu cós da saia e vou costurando, costurando, até ficar dessa forma aqui. Lembrando de fazer o acabamento no overlock ou no zigue-zague e a nossa peça está pronta. Confiram agora o resultado final. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We can go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. If you don't wanna take it slow, and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 yeah. Let me kiss you. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Me contem o que vocês acharam desse modelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E lá no blog modaemoldes.com vocês podem conferir várias fotos incríveis que eu fiz de look com essa saia. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau! Man tonight,